E pessoal, nós iremos falar sobre Human Interface Guidelines iOS. Nosso time é composto pelo Daniel, por Rubens e pelo Rui. A Human Interface Guidelines iOS fornece informações e recursos de UI para projetar aplicativos incríveis que se integram perfeitamente com a plataforma Apple. Então, nessa apresentação nós vamos focar sobre o iOS, que é o sistema que funciona tanto no iPhone quanto no iPad. E o que é Human Interface? É tudo que é perceptível visualmente e leva para o humano uma interação positiva. A Apple tem essa filosofia de trabalhar com o conceito de Human Interface, não somente de UI, né, de usuário, porque ela quer tratar o usuário como um humano, preparar aplicativos, criar aplicativos para o ser humano. Os aplicativos devem fornecer estabilidade e previsibilidade, informações claras e úteis, fluxos de tarefas fáceis e simplificadas. Sobre a navegação. Fazendo uma analogia com a navegação do iOS, nós podemos encontrar rodovias que contêm placas para poder situar o motorista, onde é que ele deve ir. No aeroporto também contém placas para situar a pessoa que está indo viajar. Por exemplo, um portão de embarque. Também outro exemplo no aeroporto é a placa de saída. Então, todas essas placas de navegação, elas ajudam as pessoas a se situarem onde é que ela está. Do mesmo modo, a gente deve fazer isso para o aplicativo. Então, quando a gente for fazer nossa aplicação, nós devemos sempre nos perguntar onde eu estou, onde eu posso ir, o que vai acontecer quando eu chegar lá, o que há nas proximidades e como faço para sair. Então, nossa aplicação deve responder essas perguntas. Quais são os componentes que nos ajudam a responder essas perguntas? Nós temos Navigation Bar e a Tab Bar. A Navigation Bar ela aparece na parte superior, logo abaixo da barra de status, que permite a navegação entre as telas. Pode apresentar títulos, o botão de voltar e ações também. Aqui temos um exemplo do botão de voltar que se encontra na Navigation Bar. Na Tab Bar, nós temos a capacidade de alternar rapidamente entre as seções do aplicativo. Ela mantém a mesma altura em todas as orientações da tela e ficam ocultas quando o teclado é exibido. Aqui um exemplo da Tab Bar, nessa tela de jogos. Então, todas as telas do aplicativo devem responder às seguintes perguntas: onde eu estou, onde eu posso ir, o que vai acontecer quando eu chegar lá, o que há nas proximidades e como faço para sair. Se nossa aplicação responder todas essas perguntas, nosso aplicativo vai ter uma boa navegação. Bom, a respeito do feedback, o objetivo dele é dar informações a respeito do status da aplicação, caso haja a conclusão de algum processo, se for necessário fornecer algum tipo de aviso e caso haja algum erro na aplicação, exibir uma mensagem de erro. Aqui nós temos um painel de um carro, onde ele exibe algumas informações, por exemplo, está perto de acabar o combustível. Ele informa através dessa luzinha de cor amarela, como dá para ver aí. E aqui é outro sinal, que é quando você trava ou destrava o carro, ele emite um sinal sonoro, que é uma forma de auxiliar na informação e avisar para o dono do carro, por exemplo, que o carro já está travado. Da mesma forma, a aplicação tem que dar esses feedbacks para o usuário. Então, as perguntas principais que têm que ser respondidas são essas. O que eu posso fazer? O que acabou de acontecer? O que está acontecendo? E o que irá acontecer? Então, essas são as principais perguntas que têm que ser respondidas para garantir um bom feedback na aplicação. No primeiro, nós temos o status bar, que mostra os status da aplicação. No caso aqui, o exemplo que a gente tem é o status do sistema, né? No caso, a bateria, o quão está forte o sinal do Wi-Fi, o sinal dos dados móveis, no caso, a hora, se tem despertador. E é bom considerar que em alguns momentos é bom ocultá-la. Por exemplo, quando você está assistindo um vídeo, não é interessante estar mostrando a hora ou a bateria, por exemplo. Bom, nós temos os indicadores de progresso. Primeiramente, nós temos os indicadores de atividade, ou seja, quando está acontecendo algum processamento de alguma aplicação, é sempre interessante
mostrar para o usuário que está havendo processamento, e não só ver o processamento e não informar ele que não está acontecendo, pois senão ele não vai saber se está realmente acontecendo ou não. Nesse Progress Bar, quando você está utilizando o navegador e você carrega alguma página, ele indica o nível já que a página está carregada. Isso é interessante para o usuário saber se a página já foi totalmente carregada ou não. No indicador de rede, é interessante utilizá-lo apenas quando ele demandar o uso da rede e isso demorar mais de alguns segundos. Não é interessante colocar isso quando demora menos de um segundo, por exemplo, porque não é interessante, carrega tão rápido que o usuário não vai notar. Então é bom colocar quando há essa necessidade. Nós temos aqui os controladores da página, que ele mostra a posição da página atual em uma lista de páginas. Ou seja, aparecem esses pontinhos embaixo, como dá para ver aí, indicando qual página ele está, ou a aplicação está. Então é interessante utilizá-lo no máximo com até 10 páginas, pois vai ficar muito extenso, por exemplo, se você utilizar ele com 20 páginas. O usuário vai ter muita dificuldade de se locomover para a primeira até a última página. Então é bem importante considerar isso. Bom, aqui nós temos os sliders, steppers e switches. Bom, sliders é para controlar, por exemplo, a luminosidade do display do smartphone. Os steppers, no caso, é para controlar o valor incremental de alguma aplicação. Por exemplo, quando você quer imprimir alguma cópia, você pode incrementar o número de cópias que você deseja ou decrementar, no caso. É interessante utilizar isso em aplicações que não demandam muita importância de valor, porque se for um valor muito alto, por exemplo, vai ser difícil ele alcançar. Então é interessante considerar isso também. Nós temos os switches, que é quando você quer, por exemplo, ativar ou desativar a sua localização, GPS no caso, né? E no caso ele é utilizado mais para essa ativação de serviços ou de processos. Nós temos os alertas, que transmitem informações importantes sobre o estado do aplicativo. Geralmente é quando ele quer dar algum aviso, quando você tenta fazer algum processo e não consegue, e dá o feedback do que pode ter ocasionado esse alerta. Bom, pessoal, eu sou o Rui, vou falar agora sobre consistência. E consistência está ligada à interface e à interação, né? A consistência ela é dividida em duas partes, a consistência interna e a externa. Aqui a gente vê que as cores, né, na consistência interna, elas transmitem sentimentos e conceitos. Pense no seu público-alvo, no que deseja transmitir ao montar a sua paleta. O que você quer transmitir? Na cor vermelha tem um exemplo de dinamismo, dá essa característica de dinamismo, energia, calor. O azul, profissionalismo, integridade e assim sucessivamente. Bom, pessoal, aqui a gente tem um exemplo da cor roxa, que toda vida que é utilizada essa cor roxa, a pessoa lembra do Nubank, né, que o Nubank ele faz a utilização dessa cor roxa para ser lembrada do banco. Nesse exemplo, a gente tem a predominância da cor vermelha. O que essa cor está dizendo para a gente? Está dizendo que está associada a energia. E a energia aqui é o atletismo, o esporte, a pessoa fazendo uma atividade física. Então, representa bem uma consistência interna. Aqui é um exemplo, né, que tem as cores frias, cores quentes, né? As cores frias tem a introspecção, a seriedade, a sensação de relaxamento, de tranquilidade nos seres. Cores quentes transmitem sensação de calor, denotam dinamismo, movimento e vivacidade. Cores neutras possuem baixa intensidade, reflexo e energia. Ícones do sistema, consistência interna ainda. O iOS fornece vários ícones que representam tarefas comuns e tipos de conteúdo. Utilize-os sempre. Sempre que for preciso, você utilize. E aqui é a posição dos elementos, né? Aqui você vai colocar
aqueles ícones que a gente viu de forma adequada. Por exemplo, o ícone de voltar, ele sempre está ao lado esquerdo, no topo. Isso é um padrão que é seguido pelo iOS. E no meio tem os títulos, do lado direito tem a lupa, que é uma navegação de pesquisa. E aqui a gente tem os ícones do sistema, né, que é uma diferença entre o iOS e o Android. Aqui a gente já vê que é uma consistência externa. E há uma diferença bem grande entre o ícone do Android para o ícone do iOS. As pessoas que estão utilizando o iOS estão mais familiarizadas com esse ícone da caixinha com a seta para cima. Já os usuários de Android estão mais familiarizados com esse ícone do lado direito. São 3 bolas interligando. Os ícones do sistema são, como vocês podem ver, como consistência externa, esses que a gente está visualizando, né? Não é propriamente uma consistência interna, mas não são nativos do iOS. Isso é que significa esses ícones que a gente está visualizando. E lembre-se, reduz os cliques, as principais funcionalidades devem estar a 3 cliques de distância. Reduza funcionalidades, 80% do que os usuários usam está em 20% da aplicação. E reduza o conteúdo. Estamos trabalhando com uma tela pequena, isso já dificulta a compreensão. Então, é isso, pessoal. Obrigado.